Salve Maria Santíssima. A gula. A gula não é senão o abuso do prazer legítimo que Deus quis que acompanhasse o comer e o beber, tão necessários à conservação do indivíduo. Exponhamos, primeiro, a sua natureza, segundo, a sua malícia e terceiro, os seus remédios. A natureza. A gula é o amor desordenado dos prazeres da mesa, da bebida ou da comida. A desordem consiste em procurar o prazer do alimento por si mesmo, considerando explícita ou implicitamente como um fim, a exemplo daqueles que fazem do seu ventre um Deus. Quorum Deus vente est. Ou em o procurar com excesso, sem respeitar as regras que dita a sobriedade, algumas vezes até com prejuízo da saúde. Os teólogos assinalam 4 maneiras diversas de faltar a essas regras. Praepropere, isto é, comer antes de sentir necessidades, fora das horas marcadas para as refeições, isto sem motivo legítimo, só para satisfazer a gula, os famosos apressadinhos, né, que ficam beliscando na panela e querem comer antes, aquela coisa, não está nem com fome, mas a gula apressa em comer sem haver uma real necessidade naquele momento, leva ao pecado da gula. Laut et studios, ou seja, buscar iguarias esquisitas ou preparadas com demasiado apuro, para gozar delas mais, é o pecado dos gulosos ou gastrônomos, ou seja, você procura coisas bem estranhas, comidas diferentes e bem apimentadas, né? Quanto mais apimentada, você vai querer, né? Quanto mais der uma sensação de prazer naquela comida, iguarias bem finas, né? Então é uma forma de gula também. E também tem animes, que é ultrapassar os limites do apetite ou da necessidade. Enfartar-se de comida ou bebida, com risco de arruinar a saúde. É evidente que só o prazer desordenado pode explicar este excesso, que no mundo se chama glutonaria. Que lembra do rico glutão, né? Que morreu e foi para o inferno. Ele se fartava tanto e se fechava a ajudar Lázaro. Também tem ardente, ou seja, comer com avidez, com sofreguidão, como fazem certos animais. E esta maneira de proceder é considerada no mundo como grosseria, ou seja, alguém que come de forma mal educada, rápido demais, aquela coisa apressada como se a comida fosse acabar, né? É chamada de ardente, ou seja, comer com avidez, com sofreguidão, como fazem os animais. A malícia da gula vem de escravizar a alma ao corpo, materializar o homem, enfraquecer a sua vida intelectual e moral, preparando por um pendor insensível ao prazer da volúpia, que em substância é do mesmo gênero. Para ali determinarmos com precisão a culpabilidade, importa fazer esta distinção. A gula é falta grave, quando ela chega a excessos tais que nos torne incapazes, por tempo notável, de cumprir os nossos deveres de Estado ou obedecer às leis divinas ou eclesiásticas. Por exemplo, quando prejudica a saúde, quando dá origem a despesas loucas que põem em risco aos interesses da família, quando leva a faltar às leis da abstinência ou do jejum. O mesmo se diga quando se torna causa de faltas graves. Vamos dar alguns exemplos. Os excessos da mesa, diz o padre Janvier, dispõe a incontinência, que é filha da gula, incontinência dos olhos e dos ouvidos, que vão buscar pasto doentio, aos espetáculos e canções licenciosas, ou seja, a pessoa ela não tem mais uma vigilância no sentido, né? Nos seus sentidos, nem uma vigilância no ouvir e nem uma vigilância no olhar. Ela vai ter uma incontinência da imaginação, que se perturba, incontinência da memória, que busca no passado
recordações capazes de excitar a concupiscência, ou seja, a pessoa se acostumou tanto ao prazer que ela vai buscar na imaginação o prazer, ela vai buscar na memória o prazer de pecados passados, ela vai buscar no que ela ouve o prazer, no que ela enxerga, no que ela vai visualizar o prazer. Ela vai buscando, né, essa curiositas, né, essa curiosidade. A incontinência do pensamento, que extraviando-se se derrama sobre os objetos ilícitos. A incontinência do coração, que aspira às afeições carnais. A incontinência da vontade, que abdica para se escravizar os sentidos. A intemperança da mesa leva à intemperança da língua, que de faltas não comete a língua no decurso de banquetes pomposos e prolongados. Ou seja, alguém que se dá a gula na mesa, ela também é um daqueles que se destaca em falar mal dos outros, em manchar a imagem dos outros, né? Faltas contra a gravidade, faltas contra a descrição. A descrição. Atraiçoam-se os segredos que havia promessa de guardar, segredos profissionais, que são sagrados, e entrega-se à malignidade, à reputação de um marido, de uma esposa, de uma mãe, à honra de uma família, quando não é o futuro de uma nação. Faltas contra a justiça e caridade, a maledicência, a calúnia, a detração, sob as suas formas mais inexcusáveis. Exprimem-se com a liberdade desconcertante. Faltas contra a prudência, tomam-se compromissos que não será possível guardar, sem ofender todas as leis da moral. A gula não passa de falta venial, quando acontece nessas circunstâncias. Quando alguém cede aos prazeres da mesa, imoderadamente, mas sem cair em excessos graves, sem se expor a infringir qualquer preceito importante. Assim, por exemplo, seria pecado venial comer ou beber mais do que de costume, por prazer, para fazer honra a um lauto banquete, ou agradar um amigo, sem cometer excesso notável. Sob o aspecto da perfeição, é a gula um obstáculo sério. Alimenta a imortificação, que enfraquece a vontade e desenvolve o amor do prazer sexual, sensual, e a gente poderia dizer também que atinge a sexualidade, atinge a pessoa no sentido de ela cair também no pecado da luxúria, né? Que prepara a alma para capitulações perigosas. É a fonte de muitas faltas, produzindo uma alegria excessiva que leva à dissipação, à loquacidade, aos gracejos de gosto duvidoso, a falta de recato e a falta de modéstia, e abre assim a alma aos assaltos do demônio. Importa, pois, combatê-las. Quais são os remédios? O princípio que nos deve dirigir na luta contra a gula é que o prazer não é o fim, mas o meio, e que, por conseguinte, deve ser subordinado à reta razão, iluminada pela fé. Ora, a fé nos diz que é necessário santificar os prazeres da mesa, com pureza de intenção, sobriedade e mortificação. Antes de tudo, é preciso tomar as refeições com intenção reta e sobrenatural, não como animal, que não busca mais que o prazer, não como filósofo que se limita a uma intenção honesta, senão como cristão, para melhor trabalhar na glória de Deus. Ou seja, eu como porque eu quero me abastecer para servir melhor o reino de Deus, para dar maior glória a Deus, para rezar melhor, para até futuramente jejuar melhor, para viver o meu apostolado melhor, para se dar melhor a Deus, com mais qualidade e mais intensidade, né? Para melhor trabalhar para a glória de Deus, com espírito de reconhecimento, para acomodar de Deus, que se digna conceder-nos o pão de cada dia, com espírito de humildade, dizendo-nos a nós mesmos, como São Vicente de Paulo, que não merecemos o pão que comemos, com espírito de amor, empregando as forças que recuperamos no serviço de Deus e das almas. Assim cumprimos a recomendação feita por São Paulo aos primeiros cristãos, que em muitas comunidades se recorda
ao princípio das refeições. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Sivo ergo manducatis, sive bibitis, omni in gloria Dei facie. Esta pureza de intenção nos fará guardar a sobriedade ou a justa medida. E, na verdade, se queremos comer para adquirir as forças necessárias ao cumprimento dos nossos deveres de Estado, evitaremos todos os excessos que poderiam comprometer-nos a saúde. Ora, dizem-nos os higienistas, a sobriedade ou frugalidade é a condição essencial do vigor físico e moral. Já que comemos para viver, devemos comer sadiamente, para sadiamente viver. Fujamos, pois, de comer ou beber demais. Devemos levantar-nos da mesa com a sensação de leveza e vigor, ficar um pouco aquém do apetite e evitar ficar entorpecido com os excessos da lauta mesa. É bom, contudo, observar que a medida não é a mesma para todos. Há temperamentos que, para se preservarem da tuberculose, têm necessidade de mais copiosa alimentação. Outras, há, pelo contrário, que, para combaterem o artritismo, precisam de moderar o apetite. Sigam-se, pois, neste ponto, os conselhos de um médico experimentado. A sobriedade junta o cristão à prática de algumas mortificações. Como é fácil escorregar por esta ladeira e conceder demais à sensualidade. Convém privar-nos de vez em quando de algumas guloseimas, da quais gostamos, úteis até, mas não necessários. Desse modo se adquire domínio sobre a sensualidade, privando-a de algumas satisfações legítimas, desembaraçando também o espírito da servidão dos sentidos. Dá-se-lhe mais liberdade para a oração e para o estudo, e evita-se muitas tentações perigosas. É uma excelente prática habituar-se a não tomar refeição alguma, sem nela fazer qualquer mortificação. Essas pequenas mortificações têm a vantagem de fortificar a vontade, sem dano para a saúde, e é por isso que são geralmente preferíveis às mortificações mais importantes, que só raramente se praticam. As almas boas animam essas mortificações com motivo de caridade. Deixam um pouco para os pobres e, como faz notar São Vicente Ferrer, o que se deixa não deve ser o pior, senão o mais escolhido, por pouquinho que seja. É também excelente a prática e o hábito a comer um pouco do que não agrada, para mortificar a carne. Entre as mortificações mais úteis, contamos as que se referem às bebidas alcoólicas. Recordemos este propósito dos princípios. Em si, o uso moderado do álcool ou dos licores espirituosos não é um mal. Não se podem, pois, censurar os seculares ou os sacerdotes que usam deles com moderação. Abster-se, porém, dessas bebidas por espírito de mortificação ou para dar bom exemplo é, sem dúvida, algo muito digno de elogio. É por isso que há sacerdotes e seculares consagrados a obras de zelo que se privam de qualquer licor, para mais facilmente levarem outros a imitá-los. Há casos em que cada abstinência é moralmente necessária, para evitar excessos, quando por atavismo se herdou uma certa propensão para bebidas alcoólicas. Neste caso, o simples uso pode criar uma inclinação quase irresistível, do mesmo modo que basta uma faísca para atear um incêndio em matérias inflamáveis. Se se teve a infelicidade de contrair hábitos inveterados de alcoolismo, então o único remédio eficaz será muitas vezes a abstenção completa. Isso aqui é um pouco sobre a gula, do Adolfo Tanqueray, do Compêndio de Teologia Ascética e Mística.